Mas teve Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sérgio Moro, próximo governador do Paraná, inclusive, viu? Será? Tá muito forte, cara. Tá muito forte para ser o próximo governador do Paraná. Eu não sei se acontecer algum movimento aí de apoio para o candidato que está mais bem colocado ali em segundo, né? No momento tem alguns cenários lá no Paraná que mostram o Sérgio Moro na frente. Aí você tem o Requião Filho, que foi para o PDT agora, né? O Requião Filho saiu do PT, foi para o PDT. Em segundo, o Greca. Em terceiro, tá empatado com o Requião Filho, o Rafael Greca. O Álvaro Dias também tá ali empatado dentro da margem de erro, com o Requião e com o Rafael Greca. E tem o Alexandre Cury, do PSD, que aparece logo atrás. Né? O Enio Verri, do PT, tá em último nessa primeira sondagem que fizeram aí com esses nomes. Mas Sérgio Moro tá muito à frente, porque ele tá com 34,3%. O Requião Filho vem com 10, o Greca com 10, o Álvaro Dias com 10 e o Alexandre Cury com 8,5 e o Enio Verri lá atrás com 3,7. Então, dependendo, né? Não sei se todos esses candidatos vão sair para disputar a eleição no ano que vem, mas seria bom fazer uma força-tarefa, juntar todo mundo para bater o Sérgio Moro, cara, porque se deixar ele vai ganhar e pode ainda correr o risco de ser no primeiro turno, viu? Que coisa, né? Vamos ver o Sérgio Moro aqui respondendo sobre o que está acontecendo ao STF, né? Ao senador. Ele que é senador da República, né? O Sérgio Moro, juiz parcial que tirou Lula das eleições para dar vitória a Bolsonaro, deu uma entrevista acusando o STF de ser parcial e de perseguir a oposição. Acusas do que você faz, chamas do que você é. Tá aqui o Sérgio Moro. Depois a gente vai ver a lapada que o Rogério Carvalho deu no Sérgio Moro nessa entrevista conjunta aí da Globo News com Sérgio Moro e Rogério Carvalho. De base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. Você estava com saudade de ouvir a voz do Marreco, cara? Não, né? Não. Puta, eu tinha esquecido da voz dele, cara. Ele tinha sumido. Porque ele é um senador daqueles também que não faz barulho, né? Para não passar mais vergonha. Ele meio que aprendeu, né? Ele falava barulho. Muito. Faz, né? Faz uns barulhinhos, às vezes, de marreco. A gente não pode concordar com isso. Ainda, vamos supor, ainda que aquilo fosse uma tentativa de golpe, aquelas pessoas seriam, no máximo, uma massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje, que a base do governo e o governo Lula, a pretexto de, vamos dizer assim, combater essa ameaça de golpe que eles entendem como permanente, querem uma progressiva supressão das liberdades e querem uma supressão do parlamento. E o exemplo que a gente tem claro hoje é um senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes à prisão, recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar no final de semana. É a mesma coisa que prisão no período noturno e prisão no final de semana, impedido de exercer o seu mandato. E a gente não pode concordar que isso aconteça qualquer... Ele está falando do Marcos Duval, hein? Para quem não captou, é Marcos Duval. Sim. Que seja o mérito. E não importa se concorda ou não com o que ele fala, eu particularmente discordo, né, de muita coisa que ele fala e da forma... Quem concorda com o Marcos Duval? Nem o Sérgio Moro, caralho! Puta, Marcos Duval, você tá desprestigiado, hein? Desprestigiado pro Sérgio Moro falar, eu nem concordo com ele, ele é um bosta, né, na verdade, mas não pode acontecer o que aconteceu. Doidinho de bairro. E o Xandão, pelo que eu vi na Globo News, Helder, ele deve voltar atrás e tirar a tornozeleira do Marcos Duval, tá? Ele não é um perigo para a sociedade. O Marcos Duval, né, não é, né? Para a pátria, para o país, acho que não. Né? É um doidinho de bairro ali que virou senador. Ele faz, mas a gente precisa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares. Esse tema, né, de impeachment, uma medida mais severa, é uma forma de colocar esses assuntos aí em pauta para que nós possamos retomar no nosso país o caminho da liberdade e da democracia. Aí o Rogério Carvalho respondeu, né? Não aguentou a falácia, né? Um juiz totalmente parcial no caso da Lava Jato, né? Um juiz que sentenciou ali a prisão o Lula sem ter prova alguma, né? E que combinava sentenças também com os desembargadores, né, da época.
Lula teve um julgamento fraudulento, conduzido por um juiz que virou senador, portanto, que tem um lado na política e hoje se declara um parlamentar de extrema-direita, de direita. Portanto, o presidente Lula teve o seu julgamento anulado. Eu queria... Você ouviu o gemido, Helder, no fundo? Sim. Peraí. Aqui, ó. De direita. Portanto, o presidente Lula teve o seu julgamento anulado. Eu queria... Eu não ofendi, isso é política. Você está dizendo... Eu não estou lhe ofendendo. Eu estou lhe ofendendo, não. Eu estou fazendo... É a minha opinião. Ofendendo. Isso aí, ele tá sendo bonzinho com você, Sérgio Moro. Cara, se fosse eu ali, eu falava, vai tomar no meio do seu cu. Tá? É o mínimo que deveria ouvir um cara desse. Vá pra casa do caralho, Sérgio Moro. Senador, por favor, eu ouvi o senhor falar, o senhor quis, você chamou o PT de ladrão, você chamou o governo de ladrão, o senhor fez várias ofensas. Agora, o senhor não pode ouvir? Escuta, por favor. O senhor fez um julgamento, conduziu um julgamento que foi anulado, e esse julgamento nunca apresentou provas, por isso que foi anulado do início ao fim. Lula teve um julgamento. O Sérgio Moro deve ficar putaço, né, cara? É que nem o tchê pro Marcel Van Hatten. Você fala do julgamento do Lula pro Sérgio Moro, ele não aguenta, né? Não, o que eu fiz, mas fez. Né? Fez, e merece cada lapada bem dada o Sérgio Moro. Aliás, quando ele se elegeu senador, a gente falou, não vamos ficar tristes, porque ele vai ser humilhado muitas vezes ali no Senado. Ok, ele está ganhando um dinheiro, são 8 anos aí, né, no Senado, são 8 anos de Sérgio Moro, mas ele, pelo menos, vai levar um monte de porrada. E isso se concretizou, né, Helder? Ele é um dos caras que mais apanham ali no Congresso Nacional, né? Exatamente. Agora, colocar o Sérgio Moro para falar sobre legalidade e cumprimento da lei é sacanagem. Vocês vão chamar quem para falar sobre o Dia dos Pais? O Nardoni? Nardoni vai dar entrevista na Globo News para falar sobre o Dia dos Pais até o final de semana? Vai falar... Vai chamar quem na época dos Dias dos Namorados? A Elise Matsunaga? Vai chamar quem no Dia dos Pais? No Dia das Mães? A Suzane von Richthofen para dar entrevista? Porque desse jeito, cara, você tá chamando o cara que é reconhecidamente uma pessoa que não tem moral nenhuma para falar sobre legalidade e cumprimento da lei, que é o Sérgio Moro, para defender o Marcos Duval ao vivo e criticar as decisões do Alexandre de Moraes? Chama alguém qualificado, pelo menos. Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte Renda Extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!